Fazer muda, não é tão simples assim. Não é tão simples. Tem planta que é mais fácil, tem planta que é mais enjoada. Exatamente. E assim os cuidados também. Tem planta que é mais fácil, tem planta que é mais enjoada. Por exemplo, para quem vai começar, o que é legal? Olha só, de avental e tudo. Ah, amigo, a gente vem preparado para a guerra. As plantas, por exemplo, para iniciantes, as mais indicadas são as mais fáceis, que acabam sendo mais resistentes. Por exemplo, Como a espada. a espada, a jiboia, que a gente trouxe aqui em 3 versões. A jiboia numa estaquinha. Essa, porque normalmente jiboia você pensa naquela planta pendente, bem competida. Essa que é na sua mão, por Na exemplo. água. Na água. Seria uma versão. Perfeito. Essa versão que eu trouxe apoiadinha num arco, para quem está em casa e não tem espaço para pendurar, essa Fica versão lindo. aqui, ó. É a mesma planta, só que na terra? Na terra, num arco de bambu que eu mesmo fiz, com 2 estaquinhas de bambu, amarrada aqui com sisal, olha só. Peraí, deixa eu... Porque ela vai encher... Vou passar aqui, Tra. Porque ela vai encher... Vai ficar Você maravilhosa. pode colocar, cuidado que ela, você pega no vaso. Ela vai, por exemplo, cair por uma mesa de centro, uma mesa de canto. E ela vai enrolando tudo aqui. Olha que lindo. É uma versão diferente para quem não quer que a planta só fique E caindo. essa? Essa é um pedacinho de jiboia que eu tirei de um muro, vou pegar para facilitar para você. Você tirou do muro? Ela estava grudada no muro. É, dá até pra ver. Tá todo mundo vivo aqui hoje. Então... Ainda bem. Ó, dá até pra ver aqui, né? Ó. Isso, eu tirei essa parte da raiz. Aqui. Cortei, olha o vigor dessas folhas. Tamanho dessa folha. Você imagina isso num vaso, numa sala, numa cozinha, tamanho. por exemplo. Não, e a cor dela, o brilho? É a mesma, mas por que ela tá tão robusta? Porque essa daqui foi cultivada no muro, a mudinha estava vindo do chão. Então ela tem muito mais vigor, muito mais força para as raízes, então ela vai aumentando bastante. Mas a hora que você tira ela desse ambiente, coloca no vaso e põe dentro de casa, ela vai sentir. Vai perder folha, vai sentir, você tem que ter aí a paciência e a observação para ir dando o que ela precisa em termos de água, de luminosidade. E vai cair folha, mas logo, logo, olha só. Não, tá um absurdo de É linda o essa. poder de recuperação dessa aqui e de outras. E é a graça de cuidar da planta. Essas todas são fáceis porque, como eu te falei, se faltar um pouquinho de água não vai sentir. Se pegar uma corrente de vento, por exemplo, não sente fácil. Você falou da espada. Você conhece essa espadinha? Ou essa xícara? Que graça. Furada? Que graça. Sabe quem furou essa xícara? Não sei se você vai lembrar. A gente aqui com o martelinho Você, aqui, ó. essa daí foi você, não foi a gente. Ok, fiz o furo. Falei, vou quebrar a xícara, vou quebrar... Não, ó. Falei, mas eu vou levar, vou deixar com ela de presente, é uma espadinha de Santa Bárbara. Então é uma planta também de proteção, né? Para quem curte associar o nome da planta a algum tipo de energia. Então, essa bordinha amarela é da mesma família da espada de São Jorge, mas a bordinha amarela, Caracteriza que é Santa Bárbara. espada de Santa Bárbara. Então essa aqui eu vou deixar para você, como ela é Oba! de ambiente interno. A rega dela, você vem com um pouquinho de água do lado, uma vez por semana, bem pouquinho. Tá. E vai colocando e vai deixando ela vai se abrir pro lado, ela não sobe muito. Sim, ela vai virar... Aqui você tem terra e Isso. o pedregulho só por cima. Só um pouquinho por baixo também, que aí você vai fazer nesse vaso aqui. A gente pega amor. Mas pega isso é muito amor. bom. Essa convivência é muito saudável e muito boa. Você falou então da facilidade ou dificuldade de fazer muda. A espada, eu falei até na chamada, que é uma das plantas mais populares aqui no Brasil, porque tem em canteiro na rua, tem em restaurante, em clínica. E nos vasos, o que acontece? Sabe aquele vaso de 7 ervas? Vai morrendo uma depois da outra, costuma sobrar só a espada. Por quê? Você tá vendo que esse vaso tá meio oval, o formato dele? Eu não tinha reparado, mas agora que você falou, assim, eu tô ó, vendo. nessa direção. Ele tá oval. É a planta caminhando por baixo, soltando brotinhos novos, querendo espaço. Quando a gente não dá, ela quebra até vaso de cimento. Então, o que a gente vai fazer? A mudinha dela quando você não faz isso em casa, acaba perdendo o vaso, por isso que você encontra muitos vasos de espada na rua, porque a pessoa descartou. Ela não fez o que a gente vai fazer agora, então ela acha que ficou feio, quebrou o vaso. Essa planta tá muito... Tá feia. Feia e grande. Tá feia, é. Então, como que a gente vai fazer para tirar a planta do vaso? Um vasinho de plástico que nem esse é fácil eu apertar, ela já vai se soltando, olha só. Sim. Se você tá em casa com um vaso grande, um vaso de cimento, pega uma pazinha, aí eu venho na lateral do vaso E vai soltando. e vou soltando. No nosso caso não precisaria, só para quem tá em casa pode pegar. O ideal é ferramenta de jardinagem, mas pode ser faquinha, facão. Vou soltando. Depois que eu apertei, ó, só de fazer assim, puxar um pouquinho, olha só. Sai inteiro. Olha aqui como ela tá. Essa é a que tá deixando Olha o vaso aqui. naquele formato oval.
Ó, tem uma batata aqui, ó. Não é? O nome correto desse processo da espada é o crescimento por rizomas. Então a raiz vira um rizoma e vai caminhando por baixo, soltando folhas novas. Por outro lado, por isso que o vaso fica tão bonito, porque ele ele enche, Então, né? se o seu vaso for de cimento, ele não vai ficar oval, que nem o nosso de plástico, mas ele vai Pode ficar quebrar. lotado de espadas. Aí que o mais correto é a gente que só corta. Vem com a tesourinha ou com a faca e corta aqui. Eu tenho dó. O rizoma continua crescendo. Eu tenho dó. Então você fala, eu aliviei o vaso por cima, por baixo vai continuar Vindo. a minhoquinha andando. E aqui, ó, Nossa, aqui você vai fazer muitas mudas, Randall. muitas mudas, mas eu quero que você me ajude a plantar. Mas com o maior prazer. Então, ó, O que você quer que perguntou faça? da drenagem. Então, para a água escorrer com facilidade pelo fundo do vaso, a gente põe um pouquinho de Pedrinha. pedrinha. Pode ser argila expandida, qualquer coisa que ocupe ali o espaço. Pode ser um pouquinho mais. Ó, Até como não dá pra cobrir. enxergar, ela tá pondo isso aqui, um tantinho assim. Isso. Não, dá pra enxergar assim. Olha lá, até Agora a cobrir. gente vai colocar um tanto de terra, porque sempre é legal nessas horas a gente prepara o recipiente novo antes e depois eu chego com a muda. Então pode colocar um pouquinho de terra. Põe essa daqui? Pode ser. Essa aí eu já trouxe preparada. Peguei terra vegetal, misturei com um pouquinho de areia. Coisa que você compra com facilidade até em supermercado hoje em dia. Ai, vontade de pôr a mão, né? Tão mais gostoso. Tudo bem, a gente usa, porque é É bonitinho que e eu tal, tenho mas que preservar as unhas. o gostoso tem que preservar as unhas, porque eu fico até às 6, senão pega uma escovinha. Aqui eu trouxe uma tesourinha, mas olha só, nem precisa. Porém, muita gente tem sensibilidade na pele. Não só para espada, para algumas outras. O legal é usar luva. Eu não uso porque eu faço isso todo dia, o dia todo. Então, ó, não preciso nem cortar. Eu venho aqui. Você vai no tato, você vai separando, né, Randall? Exatamente, ó. Aqui saiu, ó. Isso aqui que eu te falei que é um pedaço do rizoma. É a Rizoma. minhoquinha que vai andando por baixo. Só de enterrar uma folha dessa ou mais, a gente já teria Uma muda boa. um vasinho bonitinho. Aqui, ó, o que você pode plantar. Perdão. Não, imagina. Eu achei que fosse terra, tivesse voado e Não, você não, não, não. foi. Ó, então a gente pode posicionar, mesmo com um pedaço do rizoma para ajudar ela a se manter mais saudável. Já temos um pouquinho de raizinha aqui, tá vendo? Ó? Tô vendo. Dá pra ver? Tá. Então, ó, posiciono. O bonitinho é que a planta, né, as folhas saem do meio do vaso. É. Dou uma apertadinha, agora é só completar. Vou deixar pra terra. você completar com terra. A questão das pedrinhas no fundo do vaso é para a água não chegar lá e ficar acumulada e não apodrecer as raízes. Sim. Serve para todos os vasos. Nossa, você pega um sábado e faz isso. Cê- Acabou o estresse. Você nem Vou te lembra. falar. Acabou o estresse, é isso confusão? É isso aí. Nem lembro. Pode pôr mais, né? Sim, a pessoa que está em paz na jardinagem não quer guerra com Não ninguém. quer guerra com ninguém. E tem essa história, o vaso tá feio, mas não tem vaso Não tem vaso feio, exatamente. Às E vezes aí- a planta tá sofrida, aí você precisa Ela recuperar. tá precisando de um pouco mais de cuidado. Então você já tem aqui, ó, Olha que um vasinho novo. belezinha. Reguei, é uma planta, todas essas aqui. Como a gente pediu. Olha que graça. Pra- Ambiente interno? E aqui em ambiente interno. Tá. Em pouco tempo também o rizoma vai continuar andando e o vasinho vai Encher. encher e aumentar. Até que vai chegar uma hora que vai ter que refazer o... E aí que entra aquela parte. Você quer economizar num presente, por exemplo, ou dar uma coisa mais personalizada? Pega a xicrinha, pega uma muda que você mesmo fez, planta e presenteia. Então, é a graça de você economizar, cultivar, fazer uma atividade prazerosa e que, nesse caso do presente, até acaba economizando. Sem dúvida. Mas se você que está em casa e quer escolher uma planta para começar, pode ser qualquer uma dessas. Olha essa dracena compacta. Todo mundo falou, até no elevador, essa é de plástico, né? Essa daqui, ó. Nossa, tá muito bonita. Outra vantagem dessa planta, crescimento super lento. Então, Interno, ambiente interno. ambiente interno. Ó, vamos aproveitar para dar essa dica, então, Vamos. é uma dúvida muito frequente. Vamos. Para você escolher a questão do ambiente interno ou externo, todas essas plantas de tom de verde mais escuro, folhinha grossa, ambiente interno normalmente então é ausência de luz do sol, né? Então Mas esse claridade. claridade. Então esse verde escuro que lembra a sombra vai te lembrar na hora da escolha que é uma planta para ambiente interno. Então, Perfeito. primeira coisa, folha escura, grossinha, você vai já saber que é para sua sala, para o hall de entrada. E nesse caso da dracena compacta que eu te falei, crescimento bem lento. Então, para quem aí está preocupado em o que eu faço depois que a planta cresce, escolhe uma tranquilinha, com crescimento lento, que você vai demorar bastante tempo para se preocupar com isso. Tá. Dá tempo até de pesquisá-la no meu canal do YouTube, no Vila Nina TV, Joia. os cuidados básicos, porque todas essas daqui a gente considera básicas. Tá.
aproveitar outra planta super popular além da jiboia e da espada, comigo ninguém pode. Que é venenosa para animais? Animais e pessoas. E pessoas. Animais e pessoas. Então, você que tem criança, se acha que a criança não vai entender que não pode brincar com a planta, porque essa aqui até o toque dela é perigoso. O que provoca? Vermelhidão? Vermelhidão, muita coceira, depois você passa isso pro olho ou pro nariz, ela pode até fechar A glote. Então, algumas plantas vão ter esse problema só na seiva, só naquele líquidozinho que escorre dentro dela, e algumas em outras partes. Essa daqui são todas as partes. Então não é bom nem pôr a Não mãozinha é aí. nem bom colocar a mão. Porém, também está super associada à força. Então, a gente olha uma dessa daqui, ó, que também é comigo ninguém pode, dá uma olhadinha. Nossa, ela tá linda. É essa que também vai na água? Vai na água também, mas eu trouxe essa daqui porque eu Olha recebi... aqui, não. Parece que é de plástico. uma dúvida, um outro dia que vou colocar a pazinha aqui pelo meio, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui Aham. foi o ponto de corte. Como eu recebo a foto? Esse caule gigantesco, quase batendo no teto, a pessoa não sabe o que fazer. Porque a planta vai subindo, 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 subindo. Eu falei, o que eu faço agora? Eu jogo fora? Às vezes eu abato no teto e começa a andar. Meu Deus. O que a gente faz? A gente corta pedaços do caule, também com a mão protegida, e vem fazendo. Mudinha. Essa mudinha se originou a partir de um corte de caule, não daquela. Tá. Mas é a mesma família de plantas. É engraçado que a gente fala tão bonita que parece de plástico. É o contrário, né? A plástico que imita a natureza, que é perfeita. Exatamente. Olha que espetáculo que tá essa. E essa daqui também é uma das que vem no vaso de 7 ervas e acaba sobrando, né? Ou a espada, ou ela, as que elas são mais... Eu não sabia que era tão... que até o toque da folha pode ser prejudicial, não sabia. Para quem tem um pouquinho de sensibilidade é bom evitar, porque às vezes você começa a sentir até dor de cabeça, um pouco de náusea, então É a planta. é a planta. Tá. E como é que faz a muda da jiboia? A jiboia também. A maioria delas é por pedacinhos da planta. Aqui tá fácil, porque olha só. Super fácil essa de ver. Isso aqui tudo é da minha casa, tá? Eu tenho uma loja, Ah, é? mas eu levo para casa, daí eu corto em casa e levo para a loja e faço o contrário também. Então, se você tá fazendo a manutenção de uma jiboia e ela quebra um pedacinho, ou você corta, ó. Olha a quantidade de raiz. Tô vendo. Duas formas de você fazer qualquer muda com qualquer pedaço da maioria das plantas. Posso colocar na água para estimular a brotação de raízes, ou posso espetar direto na terra, como a gente faz com a Comigo Ninguém Pode. Tá. A diferença é que na água, esse início aí de brotação é mais tranquilo, ela quase não perde folhas. E é bacana, você consegue enxergar ali por baixo o início da brotação das raízes. Quando você faz um corte, vou pegar de novo a famosa Comigo para o pessoal gravar bem. Tem desenhos diferentes da folha, mas é a mesma planta. Quando você corta um pedaço de caule, um pedaço de estaca e coloca na terra em vez de colocar na água, o que acontece é que assusta muita gente. As folhas de baixo começam a amarelar. Ela vai sentir. Ela vai sentir. Você pode até cortar as folhas de baixo, mas o importante é prestar atenção No broto. nessa pessoinha aqui. É ela que vai dizer que a planta tá Quer ver? viva. Vamos mostrar. É essa daqui, ó. Esse brotinho aqui, ó. Ele Isso que é um diz. sinal que a vida persistiu. E que ela tá a fim de viver. Esse aqui. Onde Então, mesmo que essa fique amarela... a E aí, tendência é para muitas. ficou amarela, corta aqui? Corta aí, exatamente. Corta aí, luvinha ou guardanapinho de papel, vai no lixo e descarta. Ou quem tem quintal pode fazer aquela cobertura orgânica, desde que não tenha os pequenos animais e as crianças. Isso. Então, o descarte dessa planta é super importante que você faça imediatamente e não corra riscos. Outro, certo? Ok, com a muda da... Ok, não, a gente já tem perguntas. O que o pessoal não está entendendo ou está tendo dúvidas a mais, eles estão mandando, daqui a pouco a gente te passa para... Agora é assim, eles mandam, você responde. Eles Tá bom, mandam, fechou. mas pode continuar. Não, Depois a eu gente ia vai para as falar, perguntas. dessas plantas comuns, a Zamioculca, que é uma planta, eu trouxe aqui a Black, a Zamioculca, que muita gente está em casa, deve conhecer a Zamioculca verde, essa daqui. Nossa, tá linda, olha. Eu faço questão de trazer, porque aqui eu sei que o Você público... passou olhinho ou ela tá assim? É o brilho dela mesmo. Jura? Você Juro. não passou? Aquele Não. olhinho é bom? Eu não gosto, viu? Pra ser bem sincera, antes da sua sinceramente, resposta. também eu não passo. Eu prefiro passar um papel toalha umedecido para tirar o pó. Comprei, paguei caro. A hora que eu pus Você na percebeu planta... que depois, às vezes, acaba grudando até mais rápido, mais Não, poeira? a hora que eu passei na planta... Isso porque eu não podia chegar perto comigo, nem Não, pode. mas não tem problema, Quando eu relaxa, passei na planta, me deu uma sensação, eu falei, eu acho que ela não tá gostando. É. Parei, tá em casa, um vidrão inteiro.
Como eu não gostei, eu não quero dar pra ninguém, porque a gente dá o que a gente gosta, né? Não é? Exatamente. Mas um paninho umedecido com água, às vezes até uns pinguinhos, umas gotinhas de café sem açúcar, o mais natural possível e o menos agressivo, assim. A gente tem que pensar que quando elas estão na natureza, o que limpa essas folhas é a água da chuva. É a chuva. Né? Então a gente pode interferir o mínimo e colocar no lugar mais adequado para elas para conseguir essa vida longa e tirar esse estigma que muita gente tem de achar que não tem mão para a planta. Às vezes não tem a planta de boa qualidade ou a informação mínima, que é colocar no melhor lugar e cuidar da forma minimamente invasiva. O que você ia falar? É Samiocuca que chama? Zamioculca negra. É uma das campeãs de ambiente interno. A verde, né, que é a mais comum. Porque ela é resistente a ar-condicionado. Você pode regar uma vez por semana, esqueceu, lembrou na segunda semana. Ela vai estar lá, firmona de novo. É muito bonita. É muito bonita. São plantas, claro que assim, uma planta sozinha não ajuda a melhorar a qualidade do ar dentro de casa. Mas várias plantas... Mas mudou o astral, hein? Aí ela já antecipou aí que eu ia chegar. Esse vasinho na sua casa vai mudar o astral. Vai mudar o astral, porque você olha e fala, putz, verdade. É natureza, é vida, é uma folhinha nova saindo. Eu sei que aquilo está tendo continuidade, né? E é coisa que a gente adora saber que quem achava que não cuidava quando vê isso acontecer, fala, em uma coisa eu acertei. Essa semana eu já vou comemorar porque uma coisa eu estou fazendo de muito bacana. Outra planta super simples vindo pra cá, na esquina eu vi um cingônio, também, talvez você em casa fale, mas o meu cingônio é verde, o meu é verde branco. É venenoso? Não. Todas as plantas têm um certo grau de toxicidade, ou seja, em algum ponto da raiz do caule vai ter ali um elementozinho, uma seiva que vai fazer mal para alguém. Tanto que os medicamentos e os produtos de estética são retirados bem lembrado das plantas. Então, o que muda é a quantidade e o contato com isso. Bom, o cingônio é super comum, super simples, ele se arrasta pelo chão. Aqui nesse canto, o Rafa falou comigo, olha que subindo nas árvores, ele sai da calçada e vai pra cá. Vai, porque é uma planta rasteira, bem simples de cultivar. Mas eu fiz questão de trazer, já trouxe uma outra vez esse, que é o rosa. Tá lindo. Mas sabe por que eu arrumo um problema pra minha cabeça? Muita gente fala, você mostrou pra Regina, agora eu quero, como é que eu consigo? Eu também ia falar, fala mesmo. Enche no Instagram lá de comentário. Mas claro. a textura é um pouquinho diferente. É diferente, ela esse rosa dele é divino, né? E ela é um pouco mais... Não diria frágil, mas olha, atrás ela é bem verdinha. Atrás é bem verdinha. Ela é menos espessa do que a verde. A verde parece que é mais... E também é uma planta, se você olhar em qualquer praça, qualquer pequeno bosque, qualquer mata, o cingônio e a jiboia vão estar por ali dominando no chão. Então, o que a gente pensa nessa hora? Bom, se está bem nessa sombrinha embaixo das árvores, vai ficar bem na minha sala, na minha cozinha. Mas o rosa também? O rosa é mais delicado? Também. E onde você achou esse rosa? Eu tenho minhas fontes, né? De mega fornecedor. Ó, eu não trouxe a planta, mas eu trouxe uma folha que eu fiz de cerâmica. Você que fez? Foi. Lembra que estava fazendo aquela linha de cerâmica e tal? Que é a costela de Adão, que também é uma outra planta ultra resistente para... Ambiente interno. Ambiente interno. Porque... Às vezes demora para deslanchar, mas quando deslancha é lindo. Está acontecendo isso na minha casa. E quando começa a desenrolar a folha, igual essa folha da jiboia está desenrolando, e já começa a vir aqueles furos, e você já começa a viajar e falar. Você vai acompanhando. Exatamente. Já venho, meu querido. A gente vai continuar, inclusive, com perguntas do pessoal de casa. Essa é a Pacová, né? Isso é Pacová, não me enche falar dele. Não me enche os Pacová. Voltando, vamos com as perguntas do pessoal de casa? Ou você tem alguma coisa que você falou, ainda não mencionei e quero falar? Não, tá tudo tranquilo. Só você perguntou da jiboia, da questão da muda, e eu acabei não mostrando. Por favor. Eu mostrei as raízes só. Então, quando você cultiva a jiboia pendurada ou nesse vasinho do arco que a gente mostrou, você vai notar a situação da minha mão. Você vai notar aqui, ó, a raizinha. Segura pra você, meu querido. Isso aqui, ó. São isso é a raiz aérea da planta. Isso, dá pra ver bem agora. Que se você tiver um pedaço desse e colocar aqui na terra, essa raiz que já estava aérea for enterrada, ela já começa, exatamente. E se colocar na água, vai também? Vai também com menos estresse ainda. É isso que eu te falei. Então a última folha, que é a mais antiguinha, é a que provavelmente vai secar mais rápido, mas a gente vai prestar atenção
no que vem pra frente e não no que, como a vida, não no que ficou pra trás, no que vem pela frente. Boa. Ó, uma garrafa com... Você colocou pedra aqui por uma questão estética, mas ela não pede ou ela pede? Não pede, eu coloquei por questão estética e eu gosto de colocar também pedacinhos de carvão limpo pra manter a água limpa por mais tempo. Até conversei com as meninas aqui no camarim que elas têm Carvão de churrasco? Carvão de churrasco sem usar. Limpo. E para quem não quer fazer nada disso, é só trocar a água a cada 2 ou 3 dias, dependendo do ambiente. Tem ambiente que nem o camarim da gente aqui, que não tem quase circulação de ar de fora. Então lá, a maquiadora me falou, não, eu demoro mais para trocar porque aqui não tem nem mosquitinho. Aqui tem que trocar água também? Eu demoro bem mais, por conta do carvão, das pedrinhas. É só observar, né? É só observar. Observar que a água não tá legal, Esse que eu te troca. falei que tá na minha casa, que eu pego os galinhos e levo pra E minha vai casa, pondo aí. aqui pra lá, de lá pra cá. Pronto. Vamos ver perguntas do pessoal de casa, que chegou agorinha pelo Instagram. Vamos ver o que vem. Olha lá, Daphne, mora em apartamento e tem um gato. Ele come todas as minhas plantinhas. Tem algum tipo de planta que os pets não são muito chegados? Daphne, hoje a Agatha acabou com o meu canteiro. Com canteiro. Acabou com o meu canteiro. Mas não comeu não, é pelo prazer de destruir. Muita gente fala que o gato também come só as pontinhas, às vezes pra coçar ou pra brincar. Então, se a planta às vezes tem até um grau de toxicidade, mas não faz mal pra ele, porque ele não chega naquele ponto pior da seiva. O grande lance para gato e para cachorro é você pensar num aroma que espante ele dali. Então, plantas com cheiro mais forte, como os temperos, né, arruda, alecrim, coentro, ou alguma misturinha que você faça a partir dessas plantas para poder pulverizar em volta do vaso ou do canteiro, para manter o animal, para que ele não tenha tanta graça para ele. Ele vai cheirar e falar, ops. Mas o que eu posso colocar nessa misturinha? Coentro? Coentro amassado, macerado, com um pouquinho de água, depois você coa para não entupir o pulverizador. Com gatinho pequeno eu já fiz isso várias vezes, eu coloco pimenta do reino só colocando assim em volta. Ele vai cheirar, coitadinho, ele faz... Já dá 2 espirradinhas, nunca ela volta. Ou ele volta uma vez, depois já não volta mais. E não sofre? Não sofre, nem um pouquinho. E eu tava com problema de uns gatos invadindo a minha garagem, que é aberta, aqui no interior de São Paulo, e minhas gatas são castradas e os gatos mesmo assim iam lá fazer xixi em alguns lugares. Eu acabei comprando um produto, quando eu pulverizei, que eu senti cheiro forte de coentro de novo. Então, o coentro... o produto indústria é porque é muito forte o cheiro, Tá. tanto que muita gente não gosta. Eu acabei comprando um produto que eu só fui perceber na hora de usar, Que era coentro. industrializado e vendido. Então você pode investir nisso aí. Pronto, Daphne, depois conta pra gente. Quando o Randall voltar, você fala, eu fiz, deu certo e tal. Próxima pergunta. Ana Cris, tem um pé de pitaia em casa, olha só. Deu vários frutos, mas muito pequenos. O que eu poderia colocar para fortalecê-la? Ai, que legal ter pitaia em casa. Muito legal. A pitaia é da família dos cactos, é uma cactácea. Então, ela vai... Para ela ter aquele vigor, não sei se você já viu aquela coisa que parece um chuveiro de pitaia, coisa mais linda. Aquilo normalmente é no solo, é na terra. Então, ela não falou exatamente onde está plantado, se é vaso ou se é chão. Se for no vaso, quanto maior o vaso, melhor. Vai ter mais raízes e mais brotação por cima. Se já não tem o que fazer, investiria num fertilizante, num adubo. Pode ser alguma coisa orgânica, que tem vários produtos diferentes, ou uma coisa comprada que esteja escrito lá. Pitaia. Frutas. Pitaia vai ser difícil. Vai estar uma genérica, frutas, tem algumas específicas que tem o produto. Tem aquele 10, 10, 20 e tal, que é para 10, frutas. 10, 10, 10, 10, 20, 4, 14, 8. O que tiver em casa vai ajudar usando na quantidade correta. Sim. Não é para simples, não cozinhei, agora ela vai ver. Mata a planta. Vai matar a planta. Então, e também a pitaia, por ter essa brotação bem abundante, pode ajudar bastante. Quando a planta vai enfraquecendo, a fruta vai ficando pequena, poda várias partes, faz muda se quiser, com as estaquinhas da pitaia também, como chama a nossa amiga? Ana Cris. Ana Cris. Todas as partes da pitaia viram mudas e aí você consegue dar vigor para aquela que foi cortada. A tendência é que ela rebrote com mais força e as frutas venham maiores. Muito legal. Principalmente no chão. Tá. E a época de podar é essa, né? Qualquer uma que não esteja muito frio, muito... então. O resto, essas plantas vigorosas, pode mandar plantar. brasa. Próxima pergunta. Witzel, qual planta é mais indicada? Que não precise tomar sol, pode ficar somente na sombra, porque aqui em casa não bate sol. Falamos de todas, menos do ou da pacová. Pacová. Então, eu adoro pacová. Verdão escuro, folha grossa. Olha. Baixíssima manutenção, porque ela perguntou seria a mais indicada.
Ou- E dá umas coisas aqui, né? Umas coisas fruto vermelhas. vermelho, É fruto? Tem fruto e algumas pessoas confundem a casquinha da folha nova, o envelope da folha nova, quando começa a abrir a folha, ele abre e com o tom meio avermelhado. É esse, eu acho É esse. lindo. O fruto costuma ser branco, parece uma banana branca assim por baixo. Isso aí. Ou a outra opção das nossas aqui seria a Dracena compacta. É uma planta até, muita gente não conhece ou acha, como eu falei, que pode ser artificial, mas é uma planta até fácil de encontrar. Para aquele cantinho sombreado. Pronto, ela vai ficar feliz. Ah, o Pacová também. Uma coisa importante nessas horas de escolher, para não ter frustração, é ver o tamanho do canto que você tem e o tamanho que a planta vai ficar. Essa aqui a tendência é crescer nessa direção. E esse daqui é abrir. Nessas direções, né? Nem uma direção só, então isso muda bastante. Mais uma, dá tempo, né, de fazer mais uma? Sim. Geração líder, que legal. Aqui em casa, dei de presente uma samambaia para minha mãe. Esse tipo de planta tem uma quantidade certa para regar? É uma planta mais do dia ou noturna? Teve uma época que era cafonérrimo, samambaia, voltou com tudo, né? Quando eu era menina era o máximo. Agora eu também... Tanto que falam que é planta de vó, né? A planta de vó. Eu acho linda, aquela de mel. Pra gente que ama, eu nunca pensei isso, mas enfim, entendo esse movimento. Não tem essa de planta noturna ou diurna. Você pode cuidar dela em qualquer horário do dia. A samambaia adora água. Então, você vai na hora de regar... Geração líder, você foi ver o nome, né? Geração líder, é o Instagram. Geração líder do Instagram. Você vai evitar colocar água sempre no mesmo ponto do vaso. O que eu faço com o meu regador? Dou a volta pelo vaso todo, alimentando todas as partes da raiz e evitando fazer aqueles buracos no vaso. O que gera muita preocupação. Colocar muita água e ela escorrer normalmente na sala que a samambaia tá. Aconteceu isso na primeira vez, na próxima você diminui a quantidade de água. E se colocar água no pratinho? Também. Aí, alguns lugares, por exemplo, vai ter problema do mosquito, a água não vai secar totalmente. O que eu imagino? Você coloca no pratinho, absorveu, você põe mais um pouquinho. Porque aí vai dar a medida da absorção. É uma também. Muita gente tem preocupação de fazer isso. Então, o que eu sugiro é acertar a dose que você vai colocar. A samambaia ama água, então dia sim, dia não, dando um pouquinho de água, você nem vai fazer sujeira no chão. Perfeito. Nem vai deixar a planta morrer de sede. E só porque eu falei de pratinho, quem tem planta com pratinho tem que ter areia, né? Tem que ter areia, Tem que ter areia, mesmo que seja dentro de casa e tal, sempre com areia. Alguns lugares a questão de dengue é super complicada, né? Muito. Então, quanto mais a gente puder evitar, melhor. E não por isso deixar de ter as plantas, deixar de ter essa convivência que é super importante. Até para nossa saúde mental, né? Ter a planta do jeito certo. Fácil. E fácil. E é tão gostoso. A hora que você vê a fácil. jiboia crescendo, é muito gratificante, né? Entra nas redes do Randall Fidêncio, que é @VilaninaTV. Nenhuma letra dobrada, tudo simples. @VilaninaTV. E os passo a passo maiores, mais complicados, no canal do YouTube com o mesmo nome, super detalhadinho, super simples. Você vai ver que é só colocar a mão na terra. Quer que eu suba para você? Eu vou deixar aqui. É seu não? É nosso aqui, né? É de vocês. Tá bom. É só colocar a mão ali na terra do jeito certo que você vai ver que você deslancha rapidinho. E sua mãe, tá bem? Graças a Deus, Itinha tá ótima, tá ligadinha lá. Cervejinha na mão, cabecinha fresca. É isso aí, cozinhando pra caramba, super feliz. Ela bem que podia cozinhar pra perguntar. gente aqui, não? Ela vai adorar. O duro vai ter que cortar o microfone dela, porque ela fala um pouquinho mais do que eu. Mas é vai divertido, ser é ótimo. muito divertido. Ver com ela, se ela topar, vai ser um prazer recebê-la. Obrigado, viu? Vai com Deus, meu querido. Muito obrigada. Eu te agradeço. Obrigada por tudo, pelo presente. Imagina, essa xícara especial. Muito obrigada, viu? Até breve. Até.